Bem-vindo a mais um CasaiaCast, o seu podcast sobre odontologia digital. Eu sou Marcos Casaia. Eu sou o Cineval Júnior. E o tema de hoje a gente vai falar um pouco como foi o processo de implementação aqui da impressão 3D no nosso laboratório, né, Júnior? É. E aí, desde o começo que a gente iniciou as atividades aqui, né, Júnior? A gente teve já a necessidade De ter uma impressorinha. 3D, né? E aí, conta aí pra gente as maiores dificuldades, como é que foi aí? No começo, a dificuldade é você entender como vai funcionar a sua impressora, o que você precisa fazer para imprimir ela, o que você precisa ter, o tempo que ela tem, porque a gente acha que vou colocar para imprimir, vai ser igual imprimir rápido, uma né? folha, vai ser rapidinho ali, acabou. Uma impressora que tem na recepção. Nossa, eu lembro que a gente ficou decepcionado de ver que um dentinho ia demorar 2 horas para imprimir com o modelo de impressora que a gente tinha. Aí até você entender isso aí, beleza, você adapta isso aí, se você entender os tipos de resina que tem, o tipo de impressora que tem, seja ela de resina ou de filamento. Então depende da sua necessidade, é tudo adaptar à sua necessidade do momento, né? Porque na hora, imagine, cara, a gente foi de sopetão, precisa de uma impressora 3D, vamos comprar. Né? E é lógico, cara, quando você compra, você quer investir o mínimo possível, né? Você quer o custo-benefício, né, que te atenda. E a gente foi para uma impressora simples mesmo, tá? Assim como muita gente vai de início, tá? E não tem problema nenhum, porque para você aprender aquilo lá, você já vai investir, fazer um alto investimento. Então vale a pena você sim comprar algo mais simples, entendendo que é um custo-benefício. Você vai pagar menos, porém ela vai demorar mais para imprimir, né? Você vai ter algumas dificuldades aí, né, em questão de tempo, né? Mas ela ainda assim, a gente começou com uma Anycubic Photon. Ela de impressora de entrada, para quem tá começando, ela é boa, ela é muito boa, né? Quebra um galho bem legal. E você consegue fazer de tudo ali nela. Ela é uma impressora de resina. Ali dentro você consegue imprimir os modelos, você consegue imprimir os dentes para a prova, fazer os mock-upzinhos. Com vários tipos de resina. Com vários tipos de resina, consegue imprimir até provisórios. O provisório ele é uma questão assim, meio assim ainda, porque as resinas de provisórios elas dão um trabalhinho a mais ali. São caras também, e são caras, mas ainda assim é bem válido. Então, e aí o que acontece? A gente precisou, né? Porque a gente fala, puxa, mas compra uma impressora de resina aí, DLP, né? Ou compra uma impressora de filamento, né? E qual que é a diferença disso, né? Assim, no começo a gente não sabia muito, né, cara? Pensamos que a impressão era mais ou menos igual. E na verdade não é bem assim, né? Não é. A de filamento, ela vai fazer deposição de material em cima do desenho que você quer fazer. E a de resina, ela vai criando o material a partir do assentamento de camadas. Ela faz camadas por camadas, vai subindo o material. Polimerizando. Né? Então, o que acontece? Na de filamento, a qualidade final do material impresso é abaixo. Ela é mais baixa. Distorce mais do que uma... acaba criando linhas de impressão muito forte. E ela não tem uma definição tão alta. Acaba saindo bem mais barato a de filamento. O filamento é mais barato do que a resina. Só que você não consegue atingir todo o seu objetivo. A gente usa ela aqui, né, para imprimir modelo calado, algumas coisinhas que a gente usa. Para radiologia, por exemplo, cara, se você está aí numa radiologia e quer substituir os seus modelos de gesso por modelos digitais, né, impressos, a dica ainda hoje é mais barato você investir numa impressora de filamento, né, onde você vai fazer esse modelo mais rápido do que um modelo de gesso, né, considerando o tempo total, né, e vai já eliminar essa parte de gesso que é o calcanhar de Aquiles de qualquer radiologia, você concorda? Né? Porém, é uma coisa importante, impressoras dão muita manutenção, são muitas variáveis. Principalmente a de filamento. Então assim, a nossa experiência aqui, o Kendi está aqui, né, Kendi, que não nos deixa mentir, né, Kendi, aparece na câmera aqui, Kendi Crush aqui, ó. Esse é o homem do filamento, né? E aí faz de tudo aqui. E aí o que acontece? Realmente aqui a gente vê que é uma impressora que ela trabalha, né? Tem vezes que está tudo certo, já dá um problema, né? Entope um bico, né? Desconfigura. E a gente quebra a cabeça ali. Aí fica quebrando a cabeça. Então o que tem que entender? Toda impressora dá manutenção. Qualquer equipamento dá manutenção. Não pensa que você vai comprar ele vai ficar trabalhando aqui 3, 4 anos sem dar manutenção. Não é verdade isso, né? Por mais que você pague um valor expressivo, tem que ter manutenção desse equipamento, porque usa muito, né?
São impressoras que ficam horas imprimindo, né? Tem vezes que quanto tempo demora aqui um modelo? 12, 13 horas por dia, cara, essa impressora trabalhando. Cara, normal, o equipamento, né? Abre o bico 1 hora, não é verdade? Aí, a impressora de filamento, a gente tem que acertar alguns parâmetros, além do que? A qualidade do filamento em si. É, muito importante. Né? Então são testes, porque assim, não adianta, vai depender, você fala, minha impressora se deu melhor com esse filamento aqui. E varia muito, né? Varia, se você mudou o modelo da sua impressora, você vai mudar os seus parâmetros. Você mudou a marca do seu filamento, você vai mudar os seus parâmetros. São muitas variáveis ali dentro da impressora, é muito pontinho para você ficar prestando atenção. Eu falo assim, a impressão 3D é um negócio mais instável, né? Então mudou qualquer coisa, uma resina, mudou a temperatura, né? Mudou a exposição, já muda a impressão. Então assim, até você acertar a mão tem que ter paciência o nome. A impressora 3D é uma coisa que não é muito bem resolvida, que nem uma fresadora, por exemplo. Fresadora há muitos anos existe. A fresadora são processos travados ali, você trabalha com ele. Agora a impressora é um processo empírico, você tem que achar o ponto dela. Exatamente, então assim, demora um pouquinho mais. Bom, com relação a serviços que a gente faz, então numa impressora de filamento, que tipo de serviço que a gente costuma fazer de filamento? Mais modelos para radiologia. Modelos para radiologia, então assim, direto ao ponto. Se você vai substituir suas moldagens lá na sua radiologia, é uma impressora de filamento. Hoje o custo-benefício é mais barato. Agora, para consultório ou laboratório, Júlio? Impressora de resina. Impressora de resina. Ali Por quê? a gente faz tudo. Ali a gente imprime os modelos com a máxima qualidade, a gente consegue provar os mockups com a máxima qualidade, até, vamos supor, uma etapa que a gente adotou, né, antes vai fazer uma boca de faceta. Uma etapa que a gente adotou é imprimir as facetas na resina, que você vai ter uma qualidade muito próxima do resultado final, e testar na boca do paciente, ver se está do gosto dele, ver se não ficou algum contato ali, algum lugarzinho pegando, alguma coisinha para fora. Isso daí, nossa, você vai ter o resultado final garantido ali, sabendo o que você espera, né? Exato, que é a prova final, o mockup final, que a gente fala as provas individuais impressas em 3D. Hoje é um padrão aqui que a gente faz, mandar as provas individuais impressas e antes de fresar as porcelanas finais. Beleza? Você consegue até imprimir placas meio relaxantes, é possível fazer na impressora. Assim, a qualidade vai ficar, depende muito do material que você vai usar, da forma como que você trabalha, você tem que adaptar até o modo de você planejar a placa para poder imprimir, mas é possível sim. E hoje a gente usa praticamente para fazer modelos, né? Quando a gente quer um modelo mais detalhado, por exemplo, um modelo que a gente fez uma proposta de mockup, né? A gente imprime numa impressora de resina. Se a gente vai fazer provas individuais ou, por exemplo, a gente quer provar algum levante de mordida, os dentes, como é que é, a gente imprime na impressora 3D, tá joia? Se a gente vai fazer placas, também pode fazer na impressora 3D também. Hoje a gente prefere fresar. Por que fresar, não imprimir? A nossa experiência, não estou falando que a gente está certo, né? É porque a fresagem para a gente deu um resultado fantástico, né? De estabilidade. Quando você fresa um acrílico, aquilo lá não pega cor, não pega cheiro, né? E dura muito mais. A gente tinha um grande problema com impressora 3D, com placas impressas, que é cair no chão, a placa quebrava. Ela não tinha tanta resistência assim, além do mais de que ela não ficava tão bonita assim, né? E agora, lógico, lançou outras resinas, tudo. Mas assim, aqui a gente consegue dar uma olhada. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem aqui, né, uma prova de um mockup impresso dente a dente. Dente a dente. Muito legal. Leva lá perto ali, pra eles verem ali, ó. Quente, como funciona, né? Olha que bacana aí, ó. Tá vendo, né? Esse é o nosso... Então, tira um dente aqui. Mostra pra ele que é de verdade, não é fake. Tudo isso impressa dente a dente 3D. Aí foi feito impressora de resina, um modelo e os dentes individuais. Isso. Também conseguimos fazer provas de Snap on Smile, né? Que assim, onde vai, a pessoa muitas vezes quer fazer um Snap também, dá para fazer a prova na impressão 3D, né? E depois a gente gosta, o final a gente gosta de fresar. Né? Fresar é mais estável. Olha aqui, um modelo zocalado. Mostra lá aqui. Esse feito na de filamento. Modelo aqui, ó. Feito em impressora de filamento.
Não sei se na imagem vai dar pra ver a diferença na qualidade entre uma impressão Mas depois e a outra. gente mostra para vocês numa foto a diferença de uma para outra, né? Ou seja, a dica é, se você é um laboratório ou você é um consultório, veja a sua demanda. Para consultório é básico, você vai ter que ter uma impressora de resina. É indispensável. Né? Não tem jeito, tá bom? Ah, mas Marcos, eu preciso ter uma impressora de resina? Vamos dar um exemplo, né? Poxa vida, cara, você não tem uma fresadora aí. E aí você usa um laboratório. E para enviar o arquivo para o laboratório, você envia como? Por internet. Você concorda? Porém, se o laboratório não está perto de você, aí você vai mandar para um laboratório parceiro, que esteja longe. Aí uma vez que ele fez o projeto do seu dente, por exemplo, se você tiver uma impressora 3D, ele devolve o arquivo para você, né, STL, né, do dente que foi planejado, e você pode imprimir esse dente. Ou seja, você consegue fazer a impressão, né, nessa impressora 3D e provar no teu paciente, falar, não, ficou legal. Estou falando de um dente, mas podia ser um mockup. Não é verdade? Podia ser a prova individual, você não precisa esperar uma logística de entregar. Então faz sentido sim. Até uma vez que você está com o mockup lá, o mockup shell, sei lá o que seja lá, né, impresso, provado no paciente, pô, tá tudo legal, validou, fresa para mim aí. Né? Não tem ida e voltas de modelo, não tem logística. Então faz sentido sim. Uma coisa que assim a gente tem que aprender a trabalhar com impressão 3D. Impressão 3D, assim, em termos de mexer, quando eu vou escolher uma impressora 3D, tem diferença, gente? Ah, tem. Uma coisa muito importante, acho que o que mais pega a gente é o tempo, né? Então você tem que... E impressoras de resina, elas calculam um tempo, não é por quantidade de peça, assim, largura, vai fazer uma peça muito grande, não. É pela altura da peça. Aí, ó, uma dica importante. Então eu vou comprar uma impressora 3D, qual que é a altura da peça? Porque ela imprime por camadas. Quanto mais alta a peça, mais demorada a impressão. Demorado é. Então você tem que ficar atento na velocidade de impressão dela por camadas. Essa velocidade por camadas, vamos supor, a primeira impressorinha que a gente pegou aqui, ela fazia 2 centímetros por hora. E 2 centímetros por hora, beleza, demoradinho já. Agora a gente pegou uma outra que ela faz 8 centímetros por hora. 4 vezes mais. 4 vezes mais. Nossa, é outra coisa. Então você tá falando que uma coisa que demorava, sei lá, 2 horas, agora 2 leva horas, meia hora. agora demora meia hora. Então, assim, ajuda demais, né? Então, assim, isso daí na hora que você for... Porque muita gente tem dúvida, qual impressora eu compro? E por que tem diferença de valores de impressora 3D? É justamente por causa disso, né? Justamente assim, por causa disso. Porque uma impressora mais rápida, né? Provavelmente ela vai te entregar o resultado mais rápido, ela é mais cara. Né? Em termos de valores, por exemplo, enquanto uma de 2 milímetros por hora custa aí seus 2.000, a outra vai custar 6.000, 3 vezes mais. Putz, mas eu vou pagar 3 vezes mais? Vai. E mais que isso, que eu vou te falar, quem tem uma não tem nenhuma. Então, assim, tem que ter duas, cara. Né? Porque, assim, a gente teve a necessidade de comprar 2 impressoras. Você vai ver com o tempo 3, 4 e não é à toa. Porque, assim, começa a entrar num fluxo de trabalho que não pode parar. Fica inevitável. Então, você tem que ter, né, backup das coisas. Você tem que ter condição de não parar. Então, se puder comprar uma mais barata e uma melhor, porque caso der uma dor de barriga aí, você tem uma que não para o teu serviço. Pode ser que não é a velocidade que você quer, mas dá tempo, porque essas impressoras precisam de manutenção. Precisa. A gente passou por isso, a gente estava aqui no processo todo dependendo para passar pela impressora. Foi lá e deu um probleminha nela, ficamos sem impressora uns 3, 4 dias. Nossa, mas a gente quebrou a cabeça caos, aqui, né? virou um caos. Aí fomos lá e compramos uma outra. Por que vira um caos, gente? Porque assim, ó, quando você fala em digital, o que a gente vende que entrega mais rápido? Não, e é fato. Só que você depende de máquina. Então, se você não dá manutenção na máquina, uma hora ela dá pau e você trava o teu processo. Porque você depende delas. Então, precisa ter esse entendimento. Então, quando a gente fala assim, ó, puxa vida, o cara vai lá e a gente acostuma o paciente, ou o cliente, o dentista, de entregar as coisas rápido. Uma vez você deu doce para criança, é difícil você tirar. Né? Então, você começa a ter que ter soluções para não impactar mais nesses prazos. E aí tendo ociosidade não, tendo, como é que fala? Backups, tendo mais equipamentos para não conseguir,
para conseguir superar esse tipo de problema, né? E dentro do ponto da velocidade de impressão da impressora, outra coisa importante é ficar atento à velocidade de impressão da resina que você usa, porque cada resina é um parâmetro diferente. Então vamos supor, achei uma resina por X valor, mas a que eu uso é mais barata. Só que a que eu achei por X valor, às vezes ela é muito mais rápida para imprimir do que a que eu uso, que eu pago um pouquinho mais barata. Então acaba compensando você pagar ali um pouquinho mais cara na outra que vai ser bem mais rápida. Então é sempre bom ficar atento nesses pontos da impressora. Eu acho que independente da impressora ou do que você vai fazer, é ver a velocidade de impressão da impressora, a velocidade de impressão da resina que você usa e casar esses parâmetros. E dá trabalho, são testes que você tem que fazer, porque existe várias marcas aí no mercado aí, né, de impressoras e resinas, né? Lógico, se você for pegar uma impressora do mesmo fabricante e tal, né, a chance de dar certo é maior, né? Foi feita para aquilo. Mas a realidade não é muito essa, né? Porque a gente procura o custo-benefício da coisa. Então você fala, se adapta bem, o preço é bom e tal, mas não é só preço, né, que o Júnior tá falando. Você tem que ver a qualidade da coisa. Porque senão começa a dar tanto problema que não vale a pena. Você começa a gastar muita resina e fazendo pouca coisa, acaba saindo caro, né? Isso. O que mais, Júnior? Fala aí sobre impressão 3D. Com relação aos softwares que a gente mexe para impressão 3D, é difícil de mexer? Tem 2 softwares que a gente mais usa para impressão 3D. É o Mesh Mixer e o Chitubox. Um deles é direcionado para apenas impressão mesmo, o outro é para arquivos em 3D. Que é, no caso, o Mesh Mixer. O Mesh Mixer, você usa para consertar uma malha, para arrumar um detalhe ali, para fazer uma modificação, porque ele é um software de mexer em objetos 3D livre. Então, você fica livre ali para fazer o que você quiser nele, para fazer o conserto que você quiser. Vamos supor, às vezes... Muitas vezes, gente, quando ele fala consertar uma malha, é como se você fosse moldar um paciente e deu bolha. Existe a falha no escaneamento. Né? Quando gera aquele modelo 3D. Vem com um errinho. Vem com um erro aquela malha. E ele, nesse Mesh Mix, ele consegue consertar esse problema. É um software livre, você baixa na internet, assim, é bem simplesinho. Assim, não é tão simplesinho assim ele não, tá? No começo você olha e você acha estranho, mas você pega o jeitinho dele ali rápido. É porque softwares livres, cara, geralmente, assim, são bons, porém, não são tão intuitivos que nem softwares pagos. Exatamente. Você entendeu? Então dá um pouquinho mais de trabalho, não é impossível. Mas ele te dá mais liberdade também. Ele te dá mais liberdade, né? Como ele te dá mais liberdade, é um pouquinho mais complexo você mexer. Ele, né? Mas tudo aprende, né? E o segundo software é o Chitubox, que a gente usa aqui para fatiar a imagem em 3D. O que seria fatiar? Você pega um objeto em 3D, ele cria várias pequenas camadinhas fininhas, que é onde que a impressora vai fazendo a montagem, né? Até virar um objeto por completo. E ele também é um software grátis, né? Você baixa ele da internet e é simples de mexer. Você usa ele ali para posicionar a imagem que você vai imprimir na chapa da impressorinha e gerar os suportes necessários para que aquela imagem consiga ser impressa. Aí ali você coloca os parâmetros e tal. Ele é mais intuitivo que o outro, é mais simplesinho. Então, na verdade, são 2 softwares que você tem que entender para impressão 3D. Um para manipular objetos 3D, que é o Mesh Mixer. Ou seja, eu quero criar alguma coisa em cima daquele objeto, eu quero modificar aquele objeto, eu preciso do software para manipular imagens 3D. E a outra, né, o outro software é para eu conseguir fatiar esse software, esse objeto, para imprimir por camadas. Para gerar a interpretação da impressão. Por camadas, né? E uma coisa que não é direto assim, né? Eu pego um ponto STL, um objeto 3D e jogo para impressora 3D. Não é assim, né? Geralmente as impressoras 3D, existe a extensão do arquivo próprio de cada impressora. Então você vai colocar no software da impressora, gerar aquele arquivo no formato que ela consegue entender, e aí sim ela vai conseguir imprimir. Então, lógico que isso daqui é só um overview sobre impressão 3D. O intuito de hoje é a gente falar um pouco como que foi nossa experiência e nossas dificuldades também na impressão 3D, né? Porque não são poucas. Muitas vezes a gente fala, puxa, mas a gente vai aprendendo. Com certeza, vai aprendendo. Porém, no dia a dia, surge uma coisa e fala, não sei o que aconteceu, né?
aí surge aquela dificuldade que tem que resolver. E na impressão 3D uma coisa também é ficar atento à limpeza dela, né? Porque principalmente a de resina, que ela acaba fazendo uma melecazinha ali, né? Então você tem que ficar sempre atento a manter sempre tudo muito limpinho, sempre tudo muito certo, porque senão acaba gerando contato de uma resina com outra, acaba deixando resíduo no fundo do recipiente, isso vai atrapalhar a sua próxima impressão. A própria manipulação da resina que sobra. Tem que manipular do jeito certinho, tem que sempre estar coando ela para guardar de volta. Agitando bem antes de usar. Para misturar a resina, não acabar pegando só uma parte do químico ali e deixar a outra no fundo. E até no começo a gente tentava limpar as coisas apenas com álcool 90%, sabe? Não sabia nem o que estava fazendo. Não limpava. Aí depois a gente acabou usando o álcool isopropílico. Ele é excelente, ele limpa, que é uma beleza. Mas porém, é caro. ele é caro, cara. Daí a gente descobriu o etanol de posto. O etanol ele limpa bem, ele é bem legal, só que ele acaba deixando um pouco gorduroso. Então é legal o quê? Usou as coisas ali, limpou com etanol, beleza, tirou o excesso. Depois você passa um pouquinho do isopropílico que vai ficar 100%, cara. Vai ficar dica bonitão. aí, ó. Né, que a gente usa etanol de posto mesmo, tá? Né? E álcool isopropílico, né? A gente conseguir limpar as peças, limpar a impressora pra gente conseguir manter. Aí garante um resultado legal e um custo-benefício legal também. Bacana, né? E tem que pensar nisso. Gente, ó, olha quanta coisa a gente discutiu aí sobre impressão 3D. A impressora 3D, cara, é uma coisa que vai evoluir bastante na nossa opinião, né? Vai. Porque realmente é uma coisa assim que é fantástico, o jeito que trabalha. Hoje a gente tem impressoras dá para imprimir resina, dá para imprimir metal, né? Sei quantas vezes tem aí implante sendo impresso em metal, né? Muita coisa sendo impressa em metal. Você imagine onde isso vai parar. E é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né? Porque exatamente, em 2 anos que a gente tá aqui, o tanto que já não mudou. Muito rápido. Muito rápido. A gente tem que ficar muito atento, ficar toda hora esperto nas novas informações aí, o que tá vindo. A gente falou que a gente comprou uma aqui que imprime 4 vezes mais. Já tem pessoa que imprime mais rápido ainda, né? Então, com certeza, esse problema de tempo de impressão vai ser resolvido. É uma questão só de tempo, né? Então, a impressora 3D hoje é um investimento infinitamente mais baixo do que uma fresadora, né? Com certeza. A manutenção dela também é mais baixa. Então, acho que por isso que ela está crescendo bastante, né? Eu acho que a grande limitação da impressão 3D ainda é o tempo. Enquanto aqui eu freso uma coroa em 8 minutos, né? Ali eu demoro no mínimo meia hora. Então faz diferença ainda hoje. Mas tá melhorando, né? Tá melhorando, sim. Né? E até os materiais mesmo, eles estão melhorando, eles estão evoluindo, e isso é uma coisa importante. Porque daqui a um tempo a gente pode começar a imprimir um dente de Gemex aqui, quem sabe? Gente, é muito interessante quando a gente fala assim que o futuro de impressão, né? A gente acabou de participar do ABOD, né? O maior congresso digital da América Latina, e lá falando bastante de impressão 3D. Pasme, cara. Impressora 3D, tipo, daqui a um tempo vai conseguir imprimir materiais diferentes dentro da mesma impressão, né? De cores diferentes, de texturas diferentes, né? Como se fosse uma impressora de jato de tinta com várias cores ali, você vai conseguir montar esse objeto, né? Então, assim, tem coisas extremamente avançadas já. O que segura um pouco, né, a ir para o mercado? São patentes. Então, assim, as patentes ainda não deixam distribuir, né? Essa tecnologia que já existe, né? Que a gente vai colher aí daqui a uns anos. Então, quebrando as patentes, aí a chinesada entra com tudo, com certeza, né? Mostrando. Mas, assim, já tem muita tecnologia sendo desenvolvida em impressão 3D, né? E, com certeza, em breve vai estar no mercado. A dica é, então, gente, impressora 3D vale a pena ter no teu consultório? Demais. Vale a pena, se você souber usar, né, colocar na tua rotina aquilo, ou seja, não precisa fazer o processo inteiro, mas principalmente usar ela para diminuir tua logística, é muito legal, você concorda? Então assim, eu acho que tem que ter, né? Não precisa começar com alto investimento não, comece com baixo investimento, você vai aprender a mexer com impressão 3D, aí você vai melhorando. Tá joia? Sem te onerar muito. Jeito fácil de ir entrando para odontologia digital, né? Você comprando os equipamentos que dá resultado com custo-benefício bom. É isso? É isso aí. Então, beleza.
Então essa foi a dica de hoje sobre impressão 3D, aqui do CasaiaCast. Acompanha a gente aí nas redes sociais, né, Júlio? É isso aí. Vamos estar também aí no Spotify, YouTube, Instagram, Facebook e tal. Se tiver qualquer dúvida, pergunta aí que a gente responde, tá bom? Um grande abraço e até o próximo CasaiaCast. Valeu.